Pergunta, questões antes de começar essas revisões ou revisão depois de fazer questão? Excelente pergunta. Isso também tem a ver com o processo organizacional. Sam fez uma pergunta. Eu preciso começar a estudar. Tenho mania de comprar livros. Sam, antes de responder a pergunta da Raquel, antes de comprar qualquer livro, a primeira coisa que você precisa fazer é planejar o que você vai estudar e organizar o que você vai estudar. E a partir daí, livro é a terceira etapa, que já são as ferramentas. Isso você tem a ver lá com aprendizado eficiente. Então, o grande conselho aí, Sam, é que você primeiro planeje e organize, para depois visualizar o que é que você precisa. Quando você planeja primeiro e organiza, você não compra ferramentas que você não utiliza. Aliás, quantas vezes nós temos milhares de livros que estão nas estantes sem nem abrir? Lógico. Porque você não planejou primeiro para saber o que seria necessário. Bom, vamos lá. Ana Lu também faz uma pergunta. Vamos fazer o seguinte, gente. Já já eu respondo. Ana Lu, segura essa pergunta que já já eu respondo. Repete, por favor, Raquel, a pergunta para que eu possa trazer para todos. A pergunta que eu fiz foi: questões antes de revisar, antes de fazer essa revisão, ou revisar e depois fazer questão? Pronto. Quando eu falo no processo de estudar, esse estudo será dividido em duas partes que vão virar três. Fechado? Fechado. Duas que viram três, porque uma vai desdobrar. Quando eu falo estudo, esse estudo ele perpassa por um processo de aprendizagem inicial, que tem a ver com o domínio teórico. Sim. Depois ele perpassa por um processo de fixação, que são as revisões. Sim. E ele perpassa pelo processo de consolidação, que são as questões. São coisas diferentes. Quando eu falo no processo de aprender e consolidar, isso tem a ver com estudar, com estudo. Que é tanto o domínio teórico quanto a resolução de questões. Entende? Okay. Tanto o domínio teórico quanto a resolução de questões. Então, quando você organiza os seus estudos, existirão dias destinados ao estudo de teoria e questões. Terão dias que serão só de teoria e terão dias que são só de questões. Como é que eu sei isso? Depende da macro-organização. Não dá para fazer assim, Raquel. Não dá para fazer um estudo por tabela. Tabela é assim. Segunda, eu estudo teoria de português. Terça, eu estudo teoria de raciocínio lógico. Quarta, eu faço questões de português. Quinta, esse método, ele não tem eficiência por uma razão. Ele é estático. Eu vou lhe dar exatamente o seguinte exemplo. Hoje é terça-feira. Vamos dizer que na sua tabela, dia de terça fosse dia de estudar direito administrativo e raciocínio lógico. Administrativo é uma matéria extremamente densa. Se não a maior, uma das maiores em termos do cenário de concursos públicos. E raciocínio lógico, você disse aqui que você tem dificuldade. Aí vamos dizer que você estabeleceu que você teria que estudar essa disciplina no dia de terça. Só que você veio para a teoria ao vivo. Que, sem dúvida, vai mudar todo o seu trajeto de estudar. A sua forma de estudar. Então, você entendeu que aquela informação é relevante. Então, você veio para a mentoria. Só que quando você veio para a mentoria, é automático. Você não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você deixou de estudar lá. No método tabela, terças não voltam. Então, você só vai estudar isso novamente na próxima terça, imagine. Se você distribuiu por semana. Certo? Só na próxima terça. Só que aí existe um grande equívoco técnico. Porque você passa para o próximo passo sem ter concluído a etapa anterior. Não dá para fazer isso. Porque quando a gente estrutura em ciclos, é mais... Quando você estrutura em ciclos, o que acontece? Você vê matéria 1, matéria 2, matéria 3, matéria 4, matéria 5, matéria 6, matéria 7, matéria 8, matéria 9, matéria 10. Exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Não interessa
Se você vai estudar duas matérias na segunda, você vai estudar matéria 1 e matéria 2. Se você vai estudar duas na terça, matéria 3 e matéria 4. Só que na terça teve a mentoria. Então você não estudou matéria 3 e 4. Confere? Confere. Então você vai estudar matéria 3 e 4 amanhã. E não ir para a matéria 5 e 6, mantendo a pendência da 3 e 4. Então, quando você estuda por ciclos, você estabelece uma dimensão que é de continuidade.